Fala pessoal, tudo certo? Vamos falar sobre SARA. O que é SARA, né? Eu não gosto muito desse nome, mas vamos lá, vamos seguir. Deixa eu só arrumar as coisas aqui. O que é SARA? SARA é a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Tá abreviado aqui, né? Só que tem uma outra nomenclatura que é utilizada, que eu prefiro mais, até a fonética dela soa melhor, que é a síndrome do desconforto respiratório agudo. Errei aqui, em vez de colocar agudo, eu coloquei aguda, mas acredito que vai ser possível entender. E o que seria essa síndrome, né, desse desconforto respiratório? Vamos abordar sobre esse assunto aqui então. Quando fala de SARA, tem essas três coisas que tu tem que entender. Se tu chegar no final desse vídeo aqui e tu não entender isso aí e saber explicar cada um desses aqui, ó, por que ocorre cada um desses, meu, tu tem que voltar e ver o vídeo todo de novo, tá? Mas no final desse vídeo tu tem que entender que na SARA existe o aumento da permeabilidade da barreira alvéolo capilar. Tu também vai ter que entender que tem um dano alveolar difuso, né? O alvéolo ele vai sofrer esse dano de uma forma espalhada em todo o pulmão. E a SARA ela possui três fases, que é a fase exsudativa, proliferativa e a fase fibrótica. Tá certo? Então, vou evidenciar de novo. Tu tem que entender esses três tópicos aqui no final desse vídeo. E eu vou fazer o possível para fazer com que tu entenda, tá? Vamos lá, então. O que é a definição de SARA, né? A SARA é um diagnóstico com os seguintes achados clínicos. Então, olha só, a SARA é um diagnóstico, tá? E para a gente chegar nesse diagnóstico, eu tenho que ter esses achados clínicos aqui, ó. Eu tenho que ter envolvido a cronologia. Lembra que a gente está falando de uma síndrome respiratória aguda. Então, quando a gente fala de agudo nesse nome, isso vai ter algo relacionado com a cronologia, certo? Eu também vou ter que ter a constatação por imagem. No final do vídeo tu vai entender por que um exame de imagem ele fica alterado no caso da SARA. A origem desse edema aqui. E também vai ter que estar presente a hipoxemia pela relação PaO2-FiO2. Tá? Com relação à cronologia, essa insuficiência respiratória ela vai ter uma instalação que ela é aguda. Uma instalação aí com uma durabilidade de até uma semana, certo? Essa constatação por imagem, o que é muito comum acontecer na SARA é que essas opacidades elas são bilaterais. E, deixa eu só clicar aqui, elas são bilaterais e ela não pode ser explicada por efusões, nem por colapso lobar ou pulmonar e nem a presença de nódulos, certo? Essa origem do edema aqui, ó, o que seria esse edema, né? Ele é um edema que está no pulmão, só que ele não tem uma causa hidrostática. Essa causa hidrostática é quando ele não está relacionado com insuficiência cardíaca e nem com excesso de fluidos, tá? E também a relação da hipoxemia, o PaO2 e o FiO2. Essa explicação que eu estou passando aqui para vocês, eu estou tirando essa sequência do livro do Robbins, de patologia. Só que quando a gente lê isso no livro, aí tu vê, pô, PaO2, FiO2, e afinal de contas, o que é esse PaO2 e esse FiO2? Como eu falei, confie e vem comigo que tu vai entender agora qual é essa relação, tá? Falar um pouquinho dessa relação PaO2 e FiO2. Então, o que é o FiO2? O que é o PaO2? Tá vendo que aqui em cima está um PA com A minúsculo e aqui está um PA com A maiúsculo? Aí eu escrevi de novo, o que é o PaO2, só que o Azinho, o SaO2 e o SpO2. Eu fiz questão de explicar isso aqui nesse vídeo, porque quando a gente vai estudar patologia, quando vai estudar fisiologia, todo esse processo de hematose, às vezes vê essas siglas nos livros de fisiologia, vem no livro de patologia, vem no livro de histologia também,
Então eu fiz questão de colocar isso no vídeo para ficar bem claro, para facilitar esse entendimento dessa relação PaO2 com FiO2. Então o FiO2 significa fração inspirada de oxigênio. O PaO2 é pressão alveolar de oxigênio. Quando é o A maiúsculo, ele faz referência ao alvéolo, enquanto o A minúsculo faz referência à pressão arterial de oxigênio. O SA é a saturação arterial de oxigênio e o SpO2 é a saturação periférica de oxigênio. Aí tu deve estar pensando, cara, o que significa cada coisa dessa aí, né? Vamos embora, vem comigo aqui, ó. Olha só, eu vou trazer aqui o Cauã. Esse aqui eu apelidei esse aqui de Cauã. Esse meu maneco aqui. Então o Cauã tá aqui, ó. Cauã puxou o ar, né? Boquinha do cidadão. Então esse ar que está sendo inspirado aqui é o que é o chamado da fração inspirada de oxigênio. E aí esse oxigênio desceu pela traqueia, passou pelo brônquio, até que ele chegou aqui no alvéolo. Quando ele chega aqui no alvéolo, é o que a gente chama da pressão alveolar, nessa parte aqui, certo? E aí ele passou pelo alvéolo, sofreu o processo de hematose e correu na corrente sanguínea. Eu botei ele fora do pulmão para ilustrar que ele saiu do pulmão e está indo para a corrente sanguínea, tá ok? Então aqui é quando ocorre a pressão arterial no sangue, certo? Deixa eu botar a flechinha ali. Foi flechinha. Certo. O Cauã não tinha braço, botei um bracinho nele ali. E quando é saturação periférica? Tu pega lá o teu oxímetro, coloca na pontinha do dedo do Cauã. E aqui, com o teu oxímetro, tu vai conseguir pegar a tua saturação periférica, certo? Tá faltando saturação arterial. Como é que eu vou pegar essa saturação arterial, velho? Ainda bem que o Cauã tem braço aqui, né? Vou pegar aqui no braço do Cauã, pegar uma artériazinha dele, pegar uma seringa e vou tirar sangue. Então, a saturação arterial, eu posso pedir ela no exame de gasometria. Se eu quiser uma medida mais exata, eu peço através do exame de gasometria, fazendo essa retirada de sangue. Tranquilinho? Vamos continuar? Vamos falar de fatores de risco da SARA. Olha só, quando eu falo de fator de risco, eu tenho que sempre relacionar que esses fatores de risco, eles estão associados com lesões pulmonares. E essas lesões pulmonares, a gente classifica ela em dois tipos, que são as diretas e as indiretas. Vamos lá, para cada uma delas. Qual é a diferença de ela ser direta e ela ser indireta? Uma lesão pulmonar direta é quando as causas são pulmonares. E quando ela é indireta, é quando as causas são extrapulmonares. Então, quais são as causas diretas que são fatores de risco para a SARA? A pneumonia é uma delas. Pneumonia seja de qualquer tipo, bacteriana, viral, tudo. Só que sobre pneumonia infecciosa, vou fazer o vídeo ainda, vou colocar aqui para vocês. Pode ser uma contusão pulmonar, pode ser por aspiração. Isso tudo aqui é quando as causas são pulmonares. E as indiretas, como por exemplo, uma pancreatite pode afetar, um politraumatismo pulmonar, a septicemia, que é o mais comum que acontece, tá? Ou uma superdosagem de fármacos. Então, esses aqui, ó, são fatores de risco para que ocorra a SARA. Tudo bem? Vamos seguindo? Patogênese. Falar de patogênese de SARA. Para quem já leu o livro do Robbins, tem algumas figuras assim, que tentam ilustrar essa patogênese. Eu vou tentar trazer com uma animação para ficar mais divertido, acho que vai ficar uma didática mais fácil também, tá? Só que para falar de patogênese, a gente vai ter que rever esses conceitos dessa barreira hematoaérea. Então eu coloquei essa ilustração aqui só para relembrar quem já sabe, tá? Então, aqui a gente tem o capilar sanguíneo, o endotélio do capilar aqui, ó, esse rosinha clarinho, tem uma hemácia bem bonitinha aqui desenhada. Pneumócito tipo 2, que é a célula que faz a síntese de surfactante.
pneumócito tipo 1, que é responsável pela barreira hematoaérea, a região intersticial, certo? Deu para relembrar vendo essa ilustração? Então é importante saber cada localização. Quando eu falo de endotélio, onde é que está o endotélio? O endotélio é o endotélio do capilar sanguíneo, tá ok? Quando eu falo de epitélio, eu estou falando dessa parte que está aqui de pneumócito tipo 1, que aqui já é espaço alveolar. Então, quando eu falo de epitélio, eu estou falando de alvéolo. Quando eu falo de endotélio, eu estou falando do capilar, tá ok? E a célula intersticial é essa metade aqui, o que fica no meio do caminho entre o epitélio e o endotélio, tudo bem? Agora, essa barreira hematoaérea, né? Qual é a função dela? A função é de prevenir a transposição de sangue aqui para os alvéolos aqui. E dos alvéolos, ele protege para que não venha bolhas gasosas para dentro do sangue. Só que essa imagem aqui está meio estática, né? Vamos dar uma dinâmica nisso aqui para ver se fica mais fácil de entender. Então, pela ilustração aqui, eu estou representando essa parte em rosa aqui, essa parte é a luz do alvéolo. Essa parte vermelha é o endotélio do capilar sanguíneo. E essa parte em bege, ou marrom clarinho, é a parte do interstício, tá ok? Então lá no meu capilar sanguíneo tem hemácia. O que não pode acontecer? Essa hemácia querer vir para dentro do alvéolo. Isso aqui vai dar problema. Já vai ter macrófago que vai querer estar fagocitando essas células aqui, já começa o processo inflamatório, isso não dá certo, tá ok? E o contrário também não vai dar certo. Se eu tiver bolhas gasosas aqui e elas entrarem para dentro do capilar, isso aqui também não vai dar certo. Certo? Então, essa barreira hematoaérea, a função dela é justamente prevenir esse transporte dessas substâncias de um lugar para o outro. Cada um no seu quadrado, para não dar problema. Fechou? Vamos seguir na patogênese, então? Então, a patogênese, ela tem 6 passos na SARA, tá? Vamos falar de cada um deles aqui, deixa eu só abrir todos os quadradinhos aí para ficar bonitinho. Fechou. Então, o primeiro passo é a agressão daquela barreira hematoaérea. A agressão pode ser, por exemplo, um spray, uma substância tóxica. Enfim, tem muita coisa que pode causar agressão. O segundo evento é a ativação dos macrófagos que vão secretar citocinas que são pró-inflamatórias, entre elas IL-1, IL-8, TNF-alfa. A quimiotaxia dos neutrófilos e eles vão secretar oxidantes e proteases. O quarto evento é a lesão de pneumócitos e células endoteliais. Quinto evento, o aumento da permeabilidade da barreira alvéolo-capilar, com inativação do surfactante e formação de membranas hialinas. E no sexto, o aumento da ativação de fibroblastos e produção de procolágenos. Vamos ver cada um desses aqui, tá ok? Pô, essa animação ficou lenta, meu. Deixa só eu encolher tudo. E vamos botar lá pro cantinho, peraí. Ai, ficou muito pro canto, meu. E tampou o número 1 ali, mas vamos lá. O número 1 aqui em cima, gente, desculpa, tá? Mas o primeiro evento é a agressão da barreira hematoaérea. Tá ok? Nessa ilustração aqui, eu estou trazendo um alvéolo, essa parte aqui. Aqui é a luz do alvéolo. Aqui é o epitélio do trato respiratório, que ele é um epitélio pseudoestratificado, ciliar, pseudoestratificado colunar ciliar. Nesse alvéolo aqui, essa célula que está em azul ilustrada seria um pneumócito tipo 2, que vai sintetizar o surfactante. Essa célula que está aqui é um macrófago. O macrófago ele habita naturalmente no alvéolo. É uma célula da nossa imunidade inata. Né? Ele está ali o tempo todo para estar fagocitando e fazendo esse trabalho de defesa.
essa ilustração aqui em rosa, em rosa aqui, ó, ela é a parte do interstício. Aqui está o nosso capilar sanguíneo, com seu endotélio íntegro e bonito, né? E essa parte em branco que está aqui seria esse espaço intersticial também, tá? Então vamos para o primeiro evento que eu apaguei aqui em cima. Antes dele não vamos para ele não. Quero mostrar para vocês aqui, ó, que o pneumócito tipo 2, ele vai sintetizar esse surfactante, que esse surfactante é importante para que não haja o colabamento desse alvéolo, certo? Então o surfactante ele fica aqui dentro do alvéolo. Mas vamos voltar na patogênese. Vamos supor que nosso amigo, nosso paciente, ele acabou inalando um gás tóxico. Gás amônia, por exemplo. Ele foi lá, inalou o gás, foi para dentro do alvéolo. Então ele já começou a gerar um processo de agressão nessa barreira hematoaérea, certo? E esses macrófagos que estão aqui estão presenciando essa agressão e eles vão fazer o trabalho que eles têm que fazer. Vão tentar combater esse agente agressor. Vai querer fazer fagocitose e também vai liberar algumas citocinas. Então, o segundo passo, que é a ativação dos macrófagos, ocorreu porque foi causada essa agressão na barreira hematoaérea, certo? Então, com a ativação dos macrófagos, ele já começa a secretar aqui, ó, IL-1, IL-8 e TNF-alfa, que são quimiocinas que são pró-inflamatórias, certo? Então, com essas citocinas, o que vai acontecer? Ela vai estimular... Opa, agora que soltou a citocina. As citocinas foram soltas aqui dentro do macrófago. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha só, eu vou destacar isso porque a cor vai ser importante, tá? O pneumócito tipo 2 secreta o surfactante, vem o agente agressor, ativa o macrófago e o macrófago vai liberar essas citocinas, tá? Que é o IL-1, IL-8 e TNF-alfa. Essas citocinas vão induzir o quê? A aumentar a permeabilidade do endotélio vascular. E para que isso? Com essas citocinas liberadas aqui, ó, elas vão servir para recrutar neutrófilo. Neutrófilo vai vir muito rápido atrás dessas citocinas aqui, que desse movimento é o que a gente chama de quimiotaxia. A partir do momento que os neutrófilos eles estão aqui, eles vão ter que exercer a função deles, né? E esses neutrófilos eles também vão acabar secretando algumas citocinas. Entre elas, substâncias que são oxidantes e proteases. Então, dá-lhe liberar. Quando libera essas citocinas aqui, são elas que vão causar esse prejuízo na parede alveolar, aqui onde está o pneumócito tipo 1. Eu já escureci um pouquinho mais para representar que essa região aqui, ó. Só que ele vai chegando num ponto que acaba necrosando. Vai comprometer essa região da barreira hematoaérea. Ele vai aumentar a permeabilidade dessa barreira, por isso esses poros aqui, tá? E ele também acaba inativando o surfactante. Ó, eu apertei e eu fiz a animação. Eu vou voltar aqui, ó. Lembra da bolinha azul que eu falei? A bolinha azul é surfactante. Então, com a presença dessas citocinas aqui que o neutrófilo acaba liberando, que vai comprometer os pneumócitos tipo 2, eu vou ter a inativação do surfactante. Eu vou ter menos surfactante. Agora imagina um alvéolo como esse, que está em contato com um endotélio, está extravasando líquido para dentro dele e ele não tem mais surfactante. Pô, são todos os fatores que contribuem para que ocorra o colabamento desse alvéolo, certo? E por último, vai ter um aumento de fibroblastos, né? Começa a ter a presença de membrana hialina dentro do alvéolo. Lembra que esse alvéolo aqui estava praticamente vazio, né? Ele tem que estar vazio para poder receber oxigênio. E ele já está preenchido com um monte de citocina, já não tem surfactante, já começa a ter membrana hialina. E o último passo que é o aumento da ativação dos fibroblastos. O fibroblasto ele começa a comprometer tudo, não só a parede do alvéolo, tá? Ele já começa a comprometer a luz do capilar,
a parede endotelial, toda a parte vascular que está aqui contornando esse alvéolo. Ou seja, vira a maior bagunça, né? Fechou, gente? E por último ocorre a escamação do epitélio aqui, ó. Tudo isso por ação dessas citocinas que o neutrófilo acaba liberando. Tá bom? Vamos embora então. Então quando fala de SARA, a SARA ela tem as suas fases, né? Eu falei da patogenia, falei ela seguida, não dei destaque para fase, mas vamos falar de fase agora. Então, a SARA ela tem 3 fases, tá? A primeira fase, que é a fase exudativa. Nessa fase aqui, ela ocorre em torno de 4 a 7 dias. E é nessa fase aqui que ocorre edema alveolar e intersticial, com a formação de membrana hialina, certo? Tem a hiperplasia de pneumócito tipo 2, isso é no começo dessa agressão que ocorre, porque chega um certo ponto que o pneumócito tipo 2 ele já está inativado e o surfactante também. Mas a gente está falando da fase exudativa aqui, tá? E o neutrófilo na luz capilar, ele vai disseminar as citocinas para o parênquima, que a gente viu no slide anterior, quando a gente falou de patogênese. Tá? Então essa é a primeira fase da SARA. Vamos para a segunda. A segunda é a fase proliferativa, que ela já ocorre com mais de uma semana. É quando já ocorre a organização e fibrose do exudado intraalveolar. Lembra que eu falei que vai entrando dentro do alvéolo, o alvéolo tinha que estar vazio para poder entrar oxigênio, ele já começa a ficar esse exudado dentro do alvéolo, é o que eu tentei mostrar na animação anterior. Tá? Vai ter uma intensa proliferação de fibroblastos e a formação de tecido de granulação. Certo? E a última fase, que é a fase fibrótica. Eu tentei colocar a ilustração aqui de um pulmão fibrosado, para quem for ver essa imagem tentar usar essa memória fotográfica que a gente tem, né, para associar. A fase fibrótica, ela já começa a se instalar em torno de 3 a 4 semanas. Nessa fase onde tem o amadurecimento e o remodelamento do processo cicatricial. E existem áreas nodulares de fibrose e bronquiectasia por tração. Áreas nodulares é porque já começa a ficar com nódulo mesmo, já é possível ver isso na macroscopia também, certo? E essa bronquiectasia, para quem não sabe o que é bronquiectasia, é quando há uma dilatação que é permanente do trato respiratório. E ela é por tração porque ele começa a comprometer a musculatura lisa do trato respiratório e é por isso que ele acaba se dilatando. Já é um caso que é super complicado. Tá ok? Vamos para os achados microscópicos, tá? Esses achados microscópicos, eles se diferenciam nessas fases aqui, tá? Vamos lá, ó, achados microscópicos, vamos para a fase exudativa aqui, ó. Na fase exudativa, que é de 4 a 7 dias, a gente tem um edema alveolar e intersticial com a formação de membrana hialina, que isso é possível ver nas lâminas, tá? Vai ter a presença de hemorragia porque o sangue não vai estar mais contido no seu capilar, ele já começa a ter um extravasamento, e a formação de membrana hialina, como estava aqui na primeira linha. Na fase proliferativa, que ela já passa de uma semana, a gente tem o espessamento dos septos, a hiperplasia dos pneumócitos, o espessamento da parede vascular e a deposição de colágeno. E na fase fibrótica, os achados microscópicos eles são da fibrose colágena densa e o aspecto de Favre e Mel, que já seria o estágio final, como eu tinha falado no slide anterior, que é relacionado com a bronquiectasia por tração, certo? Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que tinha que ter um diagnóstico de imagem? Pois então, ó, esse seria um pulmão normal e aqui embaixo um pulmão que foi constatado que essa pessoa tinha SARA. Quando há formação de membrana hialina, essa membrana hialina ela já começa a ficar com esse aspecto opaco aqui, ó, na radiografia. Certo? Por isso que há o comprometimento aqui é bilateral e ele acomete essa transparência quando é revelado o exame de raio-x. Tudo isso por causa da membrana hialina, né, que é uma substância mais densa, o raio-x acaba ficando retido aqui
nessas moléculas e onde ele fica com esse aspecto opaco. Fechou, gente? Então, para falar de SARA, era isso aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer elogio, qualquer crítica, é só deixar aí nos comentários. Valeu, gente. Obrigado.